Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Dei uma pausa no nosso podcast, pois é. E agora eu tô voltando com muitas novidades. É isso mesmo, gente. Aguarde que logo, logo nós estamos com essas novidades. Ó, vocês vão amar, tá certo? E para celebrar a nossa volta, convidei hoje o engenheiro eletrônico e empresário Adalberto Pessoa. Ele vai bater um papo bem bacana conosco. Ele vai falar sobre tecnologia digital. É isso mesmo, Adalberto Pessoa. Seja bem-vindo em nosso podcast. Bom dia, Ana. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e é uma oportunidade aí muito boa para a gente falar um pouquinho de tecnologia de informação, transformação digital, Isso, né, todas essas mudanças que são impositivas no mundo de hoje. é verdade. Mas antes da gente iniciar, Adalberto, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Perfeito. Bom, meu nome é Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa. Estou falando o nome completo porque senão minha mãe puxa a minha orelha, porque é Tá sempre certo. só o final, né? Mas tem um Albuquerque dela. Sou engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, mestre em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, né? Nascido em Sobral, criado em Massapê até os meus 10 anos, Eita. né? Quando eu fiz um concurso, passei no Colégio Militar, e aí me mudei para Fortaleza, né? E aí, depois de 7 anos no Colégio Militar, eu fiz o vestibular do ITA, né? Isso em final de 1981, já faz um longo tempo, né? E era bem diferente, né? A dificuldade, né? Porque não existiam grandes escolas, né? As preparações não existiam na época, né? Hoje o Ceará aprova aí de uma maneira massiva alunos para o ITA, mas naquela época não. Tanto que passaram eu e uma outra pessoa, um colega meu, um amigo meu, da Escola Técnica Federal, né? Antiga Escola Técnica Federal. Então, assim, fiz o ITA, uma vez formado, passei um tempinho trabalhando em São Paulo, trabalhei na Órbita Sistemas Aeroespaciais, que era uma empresa ligada à Embraer, voltada a projetos de desenvolvimento de mísseis guiados. Depois saí, fui para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde trabalhei diretamente ligado à questão de processamento de imagens de satélite, né? Eita, minha gente, o homem tem história, viu? É muita história É aí. inspiração, viu? E aí no final da década de 80, né, surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho aqui no estado do Ceará. Era uma parceria entre o INPE e a FUNSEMI. A FUNSEMI na época tinha um grande desafio de começar a fazer previsões de estação chuvosa com mais precisão, né? E aí eu acabei vindo nessa equipe fazer esse trabalho e a partir daí não voltei mais, fixei Olha, novamente na minha terrinha, né? Comecei a empreender, montei uma empresa com um amigo meu também formado pelo ITA, né? aham, Rapidamente a gente agregou um sócio que era um grande empresário na época aqui no estado do Ceará, que era o Capitão Fujita, né? E aí surgiu a Fujitec, né? Que foi a nossa primeira empresa nessa área de tecnologia, né? E isso, durante toda a década de 90, início dos anos 2000, a Fujitec aí teve um sucesso bastante relevante, exportando soluções para a América do Sul, para a Colômbia, no caso, para os Estados Unidos, onde nós vencemos uma concorrência internacional, né? Aí, a partir de um certo mas momento... com Oi, licença, pois a não. Fujitec era sua empresa? Isso, Ah, tá, exatamente, né? entendi, Foi uma empresa que nós montamos, né? entendi. E nós agregamos em determinado momento. Na verdade, nós fizemos um trabalho para uma das empresas do Capitão Fujita, né? E aí o Capitão Fujita, bom, isso aí é um negócio que me interessa. Vocês buscam um sócio, né? E a partir daí a gente
se juntou e foi uma experiência magnífica. O Capitão Fujita era um grande empresário, uma pessoa realmente com quem eu aprendi muito, né, como empresário, né? Mas aí, então, voltando, né, e aí foi a história da Fujitec, década de 90, início dos anos 2000, e aí, a partir de um determinado momento, os sócios começaram a ter pensamentos diferentes, vontades diferentes, Sim, e sim. aí acabou que cada um seguiu, num determinado momento, cada um seguiu o seu caminho, e um pouco nessa época, né, aí nós já estamos em 2014, estamos chegando em 2024. Em 2014, no final de 2014, eu recebi um convite, que eu muito me orgulho, do governador eleito à época, Camilo Santana, Olha, Camilo. exatamente, com o seu secretário Hugo Figueiredo, que era secretário à época da CEPLAG, né, para assumir a empresa de tecnologia de informação do estado do Ceará, a Etice. E lá na Etice a gente passou aí 6 anos e meio Nossa, aproximadamente, né, à frente. assim, os 2 mandatos dele, né? Foi praticamente os dois dois. mandatos. Só o finzinho, né, 1 ano e meio Aham. do restante do mandato dele foi que eu já não estava lá, né? Entendi. E aí, após a saída da Etice, voltei para a iniciativa privada, continuo empreendendo. Nós temos a Kit2C, né, a K2C, né, que é a nossa empresa que E essa faz... aqui, dessa Lovell É aqui? essa aí, assim, é um pouquinho o olho, né? Assim, mostrando um Ah, olho que é legal. o kit, o Olha aí, K2C ou o gente. Kit2C é a chave para a gente ver, para a gente enxergar melhor, né? E aí o que a gente faz é tentar assessorar as empresas e o próprio setor público no processo de transformação digital que hoje é tão necessário, né, para que a gente consiga ser competitivo, para que a gente consiga ofertar um melhor serviço aos clientes de uma maneira geral. Tá bom, vamos lá nas perguntas. Eu gostaria que você falasse assim sobre, assim, eu sei que você trabalha, como você já falou agora, né, há muitos anos, né, nessa área de tecnologia, e eu queria, de transformações também, né, e quais são os aspectos mais problemáticos que existem, assim, nessa área? Você pode falar pra gente? Bom, assim, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que levar em conta pelo menos 3 aspectos fundamentais, né? 3 camadas de soluções que a gente tem que viabilizar, né? A primeira dela é uma camada de comunicação, de conectividade. Se eu não me comunicar com outros computadores ou com outros sistemas, ou se eu estiver com o meu sistema sem estar na internet, etc., eu não vou conseguir realizar realmente um processo de transformação, né? Então, assim, o passo 1 é conectividade. Sem conectividade, a gente não consegue realizar a transformação digital, né? Essa é a camada básica. Depois nós temos uma camada que tem a ver com infraestrutura de TI, ou seja, quando eu tenho uma solução, um serviço, um software qualquer, ele está instalado, ele está sendo processado em uma determinada máquina, né? E até bem pouco tempo atrás, até por uma questão da falta de conectividade, essas máquinas todas estavam no ambiente do próprio cliente, né? Só que com a conectividade cada vez mais abundante, né, e com essa disponibilidade de comunicação, né, isso passou a migrar, né? Ou seja, eu não preciso ter mais uma infraestrutura dentro da minha casa para eu conseguir ter acesso aos serviços que eu desejo para o meu negócio, né? Então, essa é uma segunda camada que a gente tem que solucionar quando a gente fala de transformação digital. E a terceira é a camada que nós visualizamos, são os nossos serviços tecnológicos, né? É um serviço de saúde, é uma EAD, né? São soluções de ERP para as empresas de uma forma geral, né? Que isso é o que é o visível, mas essa solução, para ela efetivamente ser utilizada, eu preciso ter uma camada onde estarão os recursos necessários para que esse serviço seja utilizado e uma camada de conectividade, de tal maneira que isso chegue ao meu cliente final, né, e às minhas estruturas de empresa. Mas, respondendo aí a sua pergunta, né, quando a gente fala de transformação digital, a gente quer
existem alguns pontos que são sempre colocados como objetivos, né? O primeiro é reduzir custo. Bom, eu quero reduzir custo, né? Esse é um ponto. O segundo é, eu quero reduzir tempos, eu quero fazer mais com menos tempo, né? Essa é uma outra questão que a transformação tem que visualizar, né? Depois, eu tenho que melhorar o serviço que eu estou entregando. Porque se eu fizer uma transformação digital para piorar, não faz o menor sentido, né? Então, temos que melhorar o serviço. E o quarto tema é, eu consigo entregar serviços que antes eu não conseguia, né? Antes eu não conseguia porque me faltava alguma coisa numa dessas três camadas, né? E que hoje eu consigo entregar. Então, esses são os pontos. Quando a gente chega ou no órgão público ou no setor privado, o que a gente encontra, de fato, né, é muitas vezes uma lacuna de conhecimento, aí já respondendo quais são as questões, aí mais, uma lacuna de conhecimento capaz de engajar com esse processo de transformação digital, né? Poxa, eu não entendo muito bem como é que funciona essa questão de nuvem, né? Ou como é que é, inteligência artificial, será que é perigoso, né? E como é que é essa questão da segurança, será que eu não vou estar abrindo os meus dados demais, né? Então, assim, aí começa uma questão que envolve conhecimento técnico, né? Envolve um pouco aí cada pessoa está acostumada a fazer as suas atividades daquele jeito, né? Então, quando você chega dizendo, olha, agora você não vai fazer mais desse jeito, existe uma retração natural do ser humano em relação ao novo, né? Ao novo que para a Até pessoa... porque é o medo, né? Também as pessoas têm medo, né? Exatamente, é o medo do desconhecido. O que é que vai acontecer? Isso. Né? O que é que vai acontecer com essa mudança, né? E a minha posição, né? Às vezes até de uma maneira egoísta, tipo, poxa, será que eu não estou colocando em risco a minha esfera de poder dentro desse negócio, né? Dentro dessa estrutura, né? Então, esse é um grande desafio também a ser superado. O terceiro é a sensibilidade da alta direção, ou órgãos ou empresas, no sentido de dizer, temos que fazer, porque se não houver essa liderança, né, os processos acabam não caminhando, né? E por último, assim, que aí é uma coisa mais, vamos chamar assim, mais holística, né, que tem a ver com uma mudança cultural. As pessoas têm que começar a mudar a sua forma de pensar, o seu mindset, para fazer com que aquilo que é novo não seja tão assustador, né? E que a gente consiga focar exatamente nos benefícios, que é o que nós desejamos, né? É reduzir custo, é reduzir tempo, é melhorar serviço, é entregar mais serviços diferentes daqueles que nós até então entregávamos, né? Isso. Muita gente tem medo, porque é uma coisa que, assim, muita gente, até assim, da minha profissão, por exemplo, muita gente diz assim, olha, jornalismo daqui uns dias, daqui uns tempos vai desaparecer, porque a inteligência artificial vai tomar conta, que na verdade já está tomando conta de algumas coisas que a gente já sabe. E aí, que é que você só me fala um pouquinho sobre essa questão um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, o que é que ela pode, o que é que ela pode fazer de tão destruidor, então de tão bom? O ponto negativo e o positivo dela. Existe sempre essa questão aí, essa polaridade entre o que é bom, o que é ruim, né? Mas existem coisas que vêm para ficar independente da nossa vontade, né? Então, assim, um tsunami, quando ele vem arrastando o que está na frente, né? Agora, sob o ponto de vista prático, a inteligência artificial ela veio para facilitar a nossa vida, né? Ela veio para nos ajudar a exatamente fazer com que nós consigamos entender os processos, aquilo que nós queremos inovar, de uma maneira mais rápida, né? É óbvio que pode acontecer, sim, que algumas profissões mudem o seu perfil, mas não necessariamente desapareçam. O que vai acontecer é que no lugar de você escrever um texto, por exemplo, certo? Você vai chegar, talvez, por um chat GPT, né? E vai dizer, chat GPT, eu quero escrever um texto assim, 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 assado e tal. Ele vai lá e faz tudo. Ele faz, e aí você vai ter que corrigir, lógico, certo? Porque ele não está, obviamente,
vai sendo cada vez mais treinado, né? Mas ele não está necessariamente treinado naquela sua abordagem, né? Isso, Então, tem que existir sempre o acompanhamento humano, tem que ter a inteligência humana humano, guiando a inteligência artificial, né? Significa que não vai desaparecer totalmente, pelo menos por enquanto, né? Novas profissões surgem, né? Existe Isso. inclusive um estudo aí dizendo que a grande maioria das profissões que existem hoje, daqui a 15 anos não vão mais existir e que novas profissões vão estar aí disponíveis, né? Esse vai ser o grande E vocês desafio, da tecnologia são os grandes responsáveis, né, por essa revolução toda que nós estamos tendo. A gente tem que lembrar aí, Ana, que o objetivo maior de tudo isso é o bem-estar da população como um todo, né? Assim, nada disso acontece se for ruim para a massa da população, né? Quando você fala de, poxa, eu vou usar IA para melhorar os diagnósticos médicos, né? Ajudar o médico já estão no usando processo, até, né? Eu acho que alguns exatamente, né? usando, né? O que não tira o especialista, né? O que não tira a habilidade de um cirurgião, né? Então, assim, o que se deseja é que cada vez mais aquele público, aquela população, a sociedade como um todo, tenha melhores serviços. Se isso for ao encontro do anseio da sociedade, é muito difícil você frear, né? É que nem um caso, né, que aconteceu, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando surgiu o Uber, né? É verdade. Existia, assim, uma reação gigantesca dos taxistas, né? E, assim, pensando no negócio deles, com razão. Com razão, que deu uma queda mesmo, viu? Agora, veja, isso é um tsunami que vem. E se a população acha, por isso que eu digo, o foco acaba sendo a sociedade, a população. Se a população acha que aquilo ali é bom, não vai ser um grupo pequeno, né, que vai dizer e que vai se contrapor, porque vai acabar sendo melhor para a população vai utilizar e aquilo ali vai virar regra independente de qualquer coisa, né? O que a gente precisa, né, voltando à inteligência artificial... Estou adorando, gente, porque eu não sabia muito sobre isso, não. O que a gente precisa é começar um processo regulatório, né? Do mesmo jeito que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, protegendo a integridade dos dados pessoais, né, gerando segurança para tudo aquilo que tem a ver com o indivíduo, né? E, do mesmo jeito, no caso da inteligência artificial, né, nas questões relacionadas com IA, né, tem que se haver um processo regulatório, né? E isso vai ser tema aí nos próximos 5 anos, não tenha dúvida que esse processo regulatório deve acontecer, né, para evitar os exageros, né? Que a gente sabe que pode acontecer exageros, né? Quando a gente fala de tecnologia, infelizmente tem sempre alguém pensando o bem e alguém pensando o mal. É verdade, porque assim, como eu acredito que muita gente vai usar, já estão usando, na verdade, a gente vê muito aí nas redes sociais, o pessoal usando a inteligência artificial para fazer outras coisas do mal Do mesmo, mal, né? Então, assim... Aí é que entra o regulatório, né, a criminalização, né? Aí, sem dúvida, existe essa necessidade. Né? Porque assim, a internet ela já dá isso tudo, essa oportunidade do pessoal fazer o mal mesmo. E aí vem essa... até porque agora na época das eleições a gente viu muito eles colocando os candidatos falando outras coisas que não tinha nada a ver. Pega a fala de um... Olha, gente, como a inteligência artificial meu Deus do céu. Pega a fala de outra pessoa, coloca e fica perfeito. Só vai saber o técnico, a pessoa mesmo, né? A indústria aí da fake news, né, etc., é algo que precisa ser muito bem regulado, criminalizado, né, punido, né, com exemplos, né, para que a gente consiga coibir esses exageros. Né? E aí, depois que... Você acha que daqui para frente essa inteligência ela vai só aumentar mais ou você acha que vai vir outras melhor do que essa daí?
A tendência é essa? A tendência é essa, né? A tendência é que cada vez mais, né, essas soluções, essas plataformas, né, bem treinadas, se tornem cada vez mais inteligentes artificialmente. O ser humano tem que estar sempre no controle. Meu Deus, é verdade. Outro dia eu estava conversando com o pessoal e dizendo assim que muita gente também vai sofrer, o pessoal que trabalha em fábricas, grandes fábricas, negócio de automóvel, essas coisas, né? Não, já acontece isso faz muito tempo, né? Essa onda aí, eu acho até que já aconteceu, né? Isso, que foi aí na década de 80, acho que mais isso aí ou já é menos. outra, Exatamente. Começou todos os processos de automação, né? E a automação acabou realmente modificando o perfil dos funcionários de empresa, né? Hoje, talvez o cara não atue como atuava na década de 70, mas ainda existe a necessidade de se ter bons gestores de planta industrial, né? Supervisores, pessoas que monitoram, né, aquelas atividades que estão ocorrendo dentro de uma indústria, porque a inteligência artificial, ela vai entrar em tudo, né? Vai entrar, né, em tudo. Gente, ela é invasiva, vai entrando em tudo. Então, nada vai ficar de fora. Assim, Ana, do jeito que aconteceu uma grande revolução com o uso da internet, né? Que o uso da internet começou a realmente aí ganhar grande força na década de 90, né? E aí depois, os anos 2000, né? E foi uma grande revolução, né? Essa revolução vai vir agora com a inteligência artificial. E, obviamente, vão existir sempre existe um lado mal, um lado bom, vão existir aquelas pessoas que vão defender de uma maneira ardorosa a inteligência artificial, e vão existir aquelas pessoas também que vão defender de uma maneira assim também ardorosa não se utilizar, ou se utilizar de uma maneira bem controlada, né? Verdade, isso, a gente tem que ter. Acho que assim. Essa é uma discussão que não vai acabar gente, tão não vai cedo. acabar nunca. Mas que é bom porque assim, quantas pessoas que realmente o que você falou aí, um pouco que você falou, esse resumo que você deu, muita gente nem sabia, vai saber agora. Entendeu? Então, assim, é importante sempre estar falando. Eu acho que a mídia precisa bater mais nesse assunto. A gente não vê muito, pelo menos eu não vejo muito nos podcasts, nos programas, as pessoas batendo esse assunto dessa nova tecnologia digital, desse avanço da inteligência artificial, não vejo muito. Então, assim, eu acho que é bom para que as pessoas, exatamente para as pessoas ficarem mais preparadas, né, para o que vem. Né? E até poderem se posicionar com mais propriedade em relação àquilo que está acontecendo. Né? Exatamente. Fala pra gente um trabalho assim, importante que você fez na área da tecnologia que beneficiou assim, diretamente a população. Bom, vou citar 2 exemplos. Né? Um dentro da minha atuação como empresário, né? E um outro dentro da minha atuação no setor público à frente da ETIC, da Empresa de Tecnologia de Informação do Estado do Ceará. Né? O primeiro foi como Fugitec, como empresário da Fugitec, onde na década de 90 nós desenvolvemos uma solução que era totalmente inovadora no Brasil, que é a utilização de cartões para o pagamento de passagens nos ônibus. Nossa, foi vocês, parabéns, olha. Isso começou, inclusive, a primeira capital no Brasil a ter uma solução como essa foi Fortaleza, fornecido pela nossa empresa, né? E nós utilizávamos uma tecnologia, até então se utilizava no mundo, né? Uma tecnologia de cartões, que você inseria o cartão, que nem as maquininhas de cartão de crédito, você inseria o cartão num slot. Só que no ônibus aquilo ali era, às vezes, balançado e tal, era meio complicado, né? Então a gente criou um aparelho usando uma tecnologia à época inovadora, né? Utilizando um cartão de proximidade, né? E isso foi
implantado aqui em Fortaleza, foi implantado na cidade de Natal, na região metropolitana de Natal, em algumas cidades do Tocantins, né? Foi esse o produto que nos deu visibilidade internacional. Nós vencemos uma concorrência internacional nos Estados Unidos, fornecemos a solução no início dos anos 2000 para a cidade de Honolulu, no Havaí, é uma cidade, né, bacana para se fornecer isso. O conceito era diferente lá, lá não existia catraca, né? Mas você passava um pouco semelhante ao que existe na Europa, né? No setor de transporte. Já na Colômbia, o modelo era bem próximo do modelo brasileiro, né? Nós vencemos um processo, uma concorrência também internacional para fornecer essa solução para 13 cidades na Colômbia, são as cidades amáveis, né, que eles chamavam lá, né? Então, isso mudou e impactou diretamente a vida de uma massa de pessoas que toma ônibus, né? Com Assim, certeza. sem essa tecnologia, né, não existiria o bilhete único com integração, né? Ah, esse aí também, né? Esse foi o, Porque né, foi o início de o tudo, início de né? tudo, né? Inclusive a solução contemplava exatamente isso, né? Eu pegar um ônibus, entrar em outro ônibus sem a necessidade de pagar uma, Olha aí, uma minha nova gente, passagem, né? estamos aqui com a pessoa responsável aí pelo grande boom aí dos cartões de integração aí dos ônibus. Vocês aí, a gente, né, que anda de ônibus também, todo mundo anda mesmo. Não, tem gente que não gosta. Às vezes eu não gosto, às vezes eu gosto, não sei. Mas quem anda todos os dias, ó, estamos aqui com uma pessoa que revolucionou aí, viu, gente? Inclusive aqui no Ceará, né? Sim, sim. Aqui Na foi o época primeiro caso. você fez, na época quem é que estava no governo? Na verdade, a nossa relação era mais com o Sim de Um ônibus. sim de ônibus, com né? o Exatamente. Dimas, né? Eu acho Na que época, não, na época não lá era ele. tinha ainda o Chiquinho Feitosa, Tá. né? Tinha o Paulo Porto, tinha o Tadeu, tinha um grupo de empresas, o Fred, que era da Mas o Dimas Cialtra. não estava nessa época? Ele entrou depois. Ah, porque Ele entrou eu lembro depois. que eu fiz uma reportagem, eu estava na TV, eu fiz uma reportagem justamente sobre essa questão das mudanças, estava mudando. Mas porque também vocês fizeram e depois passou um bom tempo para realmente Nós funcionar, atuamos né? aqui, não, nós iniciamos em 95 aqui, né? E fomos fornecedores aqui para Fortaleza até 2003. Tá. Então, nesse período, era a nossa tecnologia. Depois eles fizeram um outro processo licitatório, utilizaram uma outra tecnologia, que não é a nossa, né? Tá. Então, quando eu fiz, já era outra. Foi em 2013, 2014, por aí. Não, já era bem depois, outra, né? bem depois, né? Já não é mais, não era mais Já com não vocês. era mais Mas conosco. quem iniciou foi vocês. O início de tudo, aqui no Ceará, em Fortaleza, no Brasil, para serviço massivo, né, de utilização de cartão, começou conosco. Né? E tem a questão de segurança também, né? Porque naquela época, né? Mas o trocador, o cobrador lá, ele se enchia de dinheiro, porque as pessoas ou pagavam em dinheiro... Assalto direto, né? E era assalto direto. Né? Então, assim, tiveram diversos ganhos. Esse é um produto que a gente atuou no segmento privado, né? Nossos clientes eram as empresas de ônibus, né? Relacionada a benefícios para a população, diretamente para a população. Em relação ao outro tema, né, que é o da ETICE, né, tem a ver com essa universalização do uso da internet. Né? O estado do Ceará, até 2014, tinha aproximadamente 2.000 quilômetros de fibra ótica chegando num grupo de municípios. Né? E aí nós levamos à frente uma concessão de um par de fibras dessa estrutura. Essa concessão foi ganha por 3 empresas cearenses à época, né? A Brisanet, a Wirelink e a Mob, né? E essas empresas, utilizando-se dessa infraestrutura inicial, expandiram, né, a sua capacidade de chegada nos municípios, de tal maneira que hoje todos os municípios cearenses têm acesso à internet, né? Coisa que não existia à época. Né? O próprio Estado expandiu a sua rede, que antes era de 2.000, para 6.000 quilômetros de fibra ótica, chegando, assim, a missão do Estado é chegar até o município e conectar os órgãos do próprio Estado, certo?
esse grupo de empresas, o objetivo é chegar de uma maneira assim universal a todos os municípios, mas chegar principalmente ao usuário final, claro, né? O objetivo seria esse, né? Isso criou uma revolução aqui no estado do Ceará. Não tem dúvidas que a melhoria no processo educacional tem a ver com essa inclusão digital que as escolas, né, tiveram no sentido de ter acesso à internet, né, de ter acesso a EAD, né? Então, assim, os ganhos de um processo de universalização da internet, banda larga, é gigantesco, né? E eu acho que isso é um legado que eu fico muito feliz de ter sido me dada essa oportunidade pelo governador Camilo e pelo Hugo. Depois o Hugo foi substituído pelo secretário Maia Júnior, também um grande secretário, né? Depois pelo secretário Mauro Filho, né? Todos eles, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado dessa revolução oculta que ocorreu no estado do Ceará, né? Hoje o estado do Ceará é o estado mais conectado do Brasil, tá certo? Então, assim, é algo que até algum tempo, até, sei lá, 20, 30 anos atrás, seria impossível de se pensar. Aí o responsável... Não, assim, na verdade, é uma equipe, né? É uma equipe, né? O que a gente foi um maestro de toda dessa mudança, como presidente do órgão responsável por essa expansão, Entendi. como presidente da empresa, né? Que é a ETIS, que levou à frente essa concessão desse par de fibras, né? E etc. Né? Então, assim, a gente só consegue bons resultados, né, se for realmente com um trabalho em equipe, com gente dedicada, capaz, né? E isso o pessoal da ETICE, com certeza, são pessoas que eu aprendi realmente a admirar, a gostar. E foi também uma grande escola para mim. Inclusive, eu cheguei até você através de uma colega que trabalhou lá. Aí eu conversando, comentando com ela que eu estava querendo, que eu estava com 8 meses, que eu tinha dado uma pausa e querendo voltar. Só que assim, eu queria trazer alguém para falar sobre tecnologia, digital, essas coisas. Aí ela me deu seu nome. Ok, que bom. Eu agradeço também a ela. Isso é uma oportunidade, assim, muito boa, muito bacana da gente falar de tecnologia e falar um pouquinho das nossas experiências, né? É verdade. Eu queria saber, assim, quais são as novas tecnologias que essas pequenas empresas poderão usar? Porque, assim, tem empresas, essas microempreendedoras, esse pessoal aí que estão começando agora, são pequenos, mas eles precisam, eu acredito que eles precisam também entrar nessa nova tecnologia. E falei um pouco essa situação. As pessoas têm medo, às vezes eles têm medo, né? Você não vai ficar brava comigo, não, naquilo que eu vou falar. Não, né? não. Porque uma das questões que vai ser importante para esse pequeno microempresário é a inteligência artificial. Olha aí, minha gente, olha aí. Fico não. Mas, assim, hoje em dia a gente está inundado de tecnologias disruptivas, né? Assim, vai desde a utilização na área de comunicação de 5G, redes IoT, né, que são redes de internet das coisas, né? Toda a parte de segurança, né? Então aí entra a questão de blockchain, né, que também é algo muito utilizado, né? A questão da nuvem, né? O que é a nuvem, né? Esse é poxa, não, estou colocando todas as minhas aplicações, meus dados na nuvem, né? Então a nuvem muita também gente sabe o que é nuvem. Nuvem, a gente pode falar um pouquinho aí, é também algo disruptivo, né? E aí, assim, como última leva dessas tecnologias, a inteligência artificial entra assim para auxiliar de uma maneira definitiva não só o grande, mas principalmente o pequeno, o micro, né, empresário, né? Então, eu acho que, assim, se eu fosse elencar nesse momento, eu diria que duas tecnologias que eu mencionei aqui são tecnologias que, com certeza, podem ajudar a vida do micro, pequeno empresário. Um é a utilização de nuvem, certo? Por quê? Porque se você hoje tem o seu pequeno negócio, você não precisa
comprar máquinas, servidores, você não precisa ter um espaço dentro do seu negócio para colocar aquela máquina que ninguém pode mexer, você não precisa ter um ar-condicionado que vai ter que deixar aquela maquininha toda refrigerada, você não precisa ter um especialista também para estar ali full time cuidando dessa máquina, você não precisa ter um no-break ou um sistema gerador, se for algo maior assim, para que se cair a energia, aquilo ali não pare, né? E como é que você não precisa fazer nada disso? Você não precisa ter o dinheiro para comprar toda essa estrutura e manter toda essa estrutura. E o que você pode fazer? Você pode contratar serviços em nuvem. O que é o serviço em nuvem? É exatamente pegar todo esse conjunto de coisas que antes você colocava dentro do teu negócio e você tinha que desembolsar para isso e colocar num grande data center ou num grupo de data centers, que são lugares onde tem espaços, onde dentro desses espaços existem as máquinas, né? E você compra um pedacinho daquilo ali. Compra não, você aluga, Aluga, né? você paga pelo consumo. Quando não Né? quiser Quando, mais, pronto, é simplesmente só... não uso. Como eu pago pelo uso, eu só desligo, né, a máquina e a partir daí eu paro de pagar. Então isso não só, você falou de startups, né? As startups são talvez um segmento que Inclusive, mais se nós estamos no beneficia. local, né? Aqui, né? Trabalho exatamente com isso. Exatamente, eu vi aqui o ambiente, um ambiente super bacana que vocês Conhecia não têm. aqui? Não, ainda não tinha vindo aqui, Não. visitado ainda não, né? Show. Mas assim, então a nuvem é um ponto importante para ajudar as startups, os pequenos negócios, as microempresas a rodar o seu próprio negócio. Esse é um ponto. E o outro é a inteligência artificial. Porque muitas vezes, né, você, a um custo baixíssimo, você consegue ter do seu lado um oráculo, né? Algo que você pergunta, né? Às vezes uma assessoria jurídica, às vezes uma assessoria contábil, né? Às vezes alguma dúvida sobre tendências do teu próprio negócio, né? Às vezes informações sobre mercado, sobre concorrência, né? Então, assim, existe um conjunto de coisas que está à sua mão, né? Que você pode ter e que antes você não conseguiria de maneira nenhuma possuir, certo? Até para você falar, às vezes, com um jurídico, com um advogado, com um contador, você tem que marcar hora, né? Hoje em dia, não. Você entra lá no, no chat GPT É, ou no Meta AI e tal, e aí você faz a sua consulta, né? Então você tem ali uma capacidade de adquirir informações, conhecimentos que podem ser utilizados para o seu negócio, que antes realmente seria impossível, né? Então essas duas, nuvem e IA, acho que são muito importantes, né, para o pequeno, micro negócio. olha aí, gente, é isso. Aí, nós estamos aqui, gente, com Adalberto Pessoa, ele que é engenheiro eletrônico, empresário, veio falar aqui sobre essa questão mesmo de tecnologias digitais, a inteligência artificial, gente, que inclusive ele já falou. E fica com a gente até o finalzinho, que nós temos muita coisa ainda para falar, tá certo? Vamos lá. Nossa, não está saindo aqui. Fala mais um pouquinho dessa questão da nuvem, porque assim, você falou, mas tem muita gente que ainda não entende o que é nuvem. Você poderia dar mais uma explicaçãozinha sobre o que é realmente a nuvem? Sim. Para os leigos, né? Vamos dizer assim. A nuvem nada mais é de máquinas, computadores, servidores, né, sistemas que são compartilhados, né, como se fosse um sistema de condomínio, tá? Onde eu aloco, né, contrato, né, um pedacinho daquele serviço, daquela máquina, daquele armazenamento, né? Eu um exemplo, né? Eu quero manter os arquivos dos últimos 10 anos da minha empresa relacionada a tudo que eu emiti de nota fiscal, disso, daquilo outro. Bom, antigamente eu teria que comprar uma estrutura de discos, né,
mantê-la num determinado... Ou pior, mais antigamente tinha até fitas, né, que você gravava, né, as informações, né, mas se você tinha que manter tudo aquilo em algum local, né, você tinha que ter uma estrutura para isso. Hoje não. Hoje você entra lá num site de uma AWS, por exemplo, né, da Amazon, né, e você vai e contrata tantos terabytes que você necessita. E mais, você só paga por aquilo que você utiliza, né? Se você achava que ia precisar de muito espaço de disco, você tinha antes de comprar o disco com aquele tamanho, né? E aí você teria que desembolsar no instante inicial. Nesse caso não, eu só vou pagando aquilo que eu vou utilizando. Se eu só utilizar 10 GB, eu só pago 10 GB. Né? E me diz uma coisa, essa questão da nuvem é a mesma que tem no celular, não? Quando nós utilizamos utilizamos o celular, nós, no final de tudo, todos esses aplicativos que estão aqui estão na nuvem, né? Eles estão na nuvem e estão sendo compartilhados aí, né? Então, todo mundo está se utilizando da nuvem, né? Para ter o quê? Para ter um custo mais compatível, porque quanto mais gente utiliza uma mesma estrutura, né? O custo para a pessoa que está contratando tende a baixar, né? Porque tem mais gente, né, contratando. Né? Isso mesmo. Além disso, tem um ponto importante aí que eu gostaria de ressaltar em relação à nuvem, né? Se fala muito, não, porque eu tenho medo, vou colocar meu dado na nuvem, e aí o dado vai vazar, vai ter algum problema de segurança, né? O que eu posso dizer sobre isso é que os provedores de serviços em nuvem têm equipes dedicadas a isso no mundo inteiro para dar proteção aos dados que estão na nuvem. Muito mais do que se eu tivesse lá com o meu servidor, né, minha máquina servidora dentro da minha empresa, né, cuidando de segurança, utilizando uma pessoa local, certo? Por quê? Porque não é porque a pessoa local não tem a competência, é porque nós temos aí uma equipe de pessoas pensando segurança nessas grandes empresas. Então, com certeza, o seu dado está muito mais seguro se estiver na nuvem do que em casa. Aliás, eu gostaria de fazer até uma correlação, né? Sim. Quando os bancos surgiram, né? Antes deles serem massificados, né? Assim, a utilização do banco, as pessoas guardavam o seu dinheiro debaixo dos colchões. Né? Debaixo dos colchões. E elas tinham a sensação de que era mais seguro guardar em casa o dinheiro. Né? E houve uma grande quebra de paradigma para se chegar à conclusão de que é mais seguro o seu dinheiro estar lá no banco, numa estrutura que é meio abstrata, né? Onde é que está o meu dinheiro? Né? Então a nuvem, ela funciona aí de uma maneira análoga quando nós estivermos falando de dados, dos seus dados. O seu dinheiro que está no banco, os seus dados que estão na nuvem. Né? Olha aí, gente. É para entender, né? Pois é, já estamos chegando no nosso finalzinho. Eu acho, gente, que assim, se a gente for falar mais de tecnologia, é passar o dia todo, né? Porque é muita coisa, né? Isso gente, é só um pouco que ele falou, porque eu acredito que tem muita coisa, né? Que possa ser falado. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, como na área de saúde, né? A gente tem diversas especialidades, né? Tem lá o cardiologista, tem o cirurgião, né? Tem o endocrinologista e tudo mais. Na área de tecnologia, cada segmento é um mundo, né? Quando você fala de segurança, dá para fazer uma reunião como essa só falando de segurança, né? Só de infraestrutura, só de comunicação, né? Mas, assim, muito bacana assim, essa oportunidade da gente estar trocando ideias aqui. Que bom mesmo. E, assim, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem assim, para esses jovens, né? Esses jovens que estão aí querendo entrar nessa área da engenharia eletrônica, para entrar... Tem muito jovem aí que, eu quero trabalhar, quero entender mais sobre essa questão mesmo da inteligência artificial. Deixa aí uma mensagem para ele. O que é que você acha que os jovens, como é que eles podem entrar, se é uma profissão que... Eu acredito, na minha percepção, que é uma das melhores profissões que tem hoje. Mas falei.
Sem dúvida, É, vou eu concordar acredito. integralmente com você. Existe hoje uma demanda no mercado gigantesca para profissionais na área de tecnologia de informação, uma demanda que não é atendida, né? Existem aí alguns estudos que apontam mais de 1 milhão de vagas disponíveis para a TI que não conseguem ser atendidas todo ano no Brasil, né? Então, assim, é uma área muito promissora, né? Realmente as pessoas que quiserem se dedicar a esse segmento, eu acredito que vão estar fazendo uma ótima escolha. Claro que tudo depende também da vocação de cada um, né? Isso, é. Do seu perfil, né? Mas sem sombra de dúvida, gente, vocês jovens, né, que estão pensando numa profissão que vai ter um mercado cativo ainda durante longo tempo. A gente nunca pode dizer que é para sempre, né? Isso. Mas assim, durante longo tempo no mercado é exatamente nessa área de tecnologia de informação, né? Seja na parte mais técnica mesmo, de suporte, né, de instalação de redes, né, seja numa parte mais de desenvolvimento de sistemas, né, seja numa parte de administração, né, de gestão de projetos. Existe aí uma gama muito grande de atividades e funções envolvendo a área de tecnologia de informação. E aí o que eu gostaria de, assim, para realmente finalizar, é mencionar que o fundamental, gente, para que vocês consigam o que vocês desejam, é serem perseverantes no estudo, né? Eu fiz questão de falar dos meus 10 anos, do concurso que eu passei no Colégio Militar, depois que eu passei no ITA, etc. Mas tudo isso foi pautado em muito estudo, né? Isso é fundamental, né? Uma outra questão que eu acho importante é ser resiliente, né? Porque a vida da gente não é feita só de coisas boas, de vitórias, É etc. A gente verdade. muitas vezes leva muitas pancadas, né? E a gente tem que ser resiliente, perseverante, determinado o Olha aí. suficiente para buscar os nossos objetivos, independente aí dos caminhos tortuosos que com certeza a vida vai acabar nos impondo. Então, a mensagem é de otimismo, né? E que vocês Olha lutem aí. aí pelas suas vocações, pelos seus Isso. sonhos, né? Não desistam. E a área de tecnologia de informação, sem dúvida, é um bom ancoradouro para quem deseja uma profissão que ainda vai perdurar durante muito tempo. Olha aí, gente. Não corre, tá com dúvida? Vem aí o vestibular, né? Vem aí o Enem, gente, ó. Corre porque. Isso, mas também como você falou, né? Tem que ter uma A vocação para esse, vocação, né? Porque sem não é dúvida. qualquer um que vai trabalhar nessa área que vai se identificar. Tem isso também, né? Mas pensando assim, mas você acha assim, levando em conta assim, tem gente que pensa assim, eu vou trabalhar nessa área porque eu sei que é uma área promissora, que eu vou ganhar muito dinheiro, não sei o que, não sei o que. A pessoa que pensa assim, ele tá indo errado, né? Porque, ou não, como é que é Essa isso? é uma decisão muito individual. Eu não agi assim, né? Pois é. Se eu, talvez o caminho mais tranquilo na minha carreira seria eu ter ficado em São Paulo, ter construído uma carreira como executivo de alguma multinacional, etc. Mas eu escolhi voltar para o meu estado, empreender, apesar de todos os riscos que existiam. Minha mãe me, me matava de conselhos, não faça isso, vá atrás de um concurso, vá atrás de um concurso. Eu digo, não, calma, calma, que as coisas dão certo quando a gente trabalha, quando a gente acredita acima de tudo, as coisas acabam acontecendo, né? Mas assim, a mensagem mesmo, né? Dizem que dinheiro dá felicidade, mas eu não acredito nisso, certo? Eu particularmente não acredito. Eu acho que existem outros valores, existem outros objetivos de Olha vida aí, que a gente. gente pode buscar, né, que são muito além dessa questão meramente financeira. Você vê que tem muita gente rica, bilionária, com problemas aí psicológicos, Isso. etc, né? Ou seja, dinheiro não traz felicidade. O que traz realmente felicidade é a gente ter um equilíbrio entre a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal,
né? A gente ter bons amigos, até a gente ter uma família equilibrada, a gente viver no cantinho que a gente gosta, né? A gente poder ir para a praia, ver a lua cheia. Agora eu estou Isso. filosofando aqui, tá certo, Ana? Tá Né? certo. Mas eu acho que é isso. É, Agora, esse é o meu modelo de ser feliz. Pode ser que alguma outra pessoa, né, tenha um outro modelo e, assim, o que eu desejo é que ela seja feliz também, independente dos caminhos que ela escolha para seguir. pois é, gente, eu trouxe aqui o Adalberto porque ele realmente, assim, o nosso programa, ele é um programa nosso podcast de inspiração. Nós trazer pessoas que tenham uma história bacana, que inspire o outro. E você é uma pessoa que realmente está inspirando as pessoas, os jovens, né, para seguir essa carreira e até explicando coisas que ninguém sabia. Então, assim, aqui o programa é esse, sabe? É por isso que eu lhe trouxe aqui. E eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast. Eu espero que você possa vir em outros momentos, contar mais, se tiver outras. Ah, eu tenho uma coisa bacana aqui para falar, posso ir, a gente marca novamente, tá certo? Aham. E quero que você, se você tiver algum contato aí para deixar o pessoal entrar em contato com você, você pode falar, se você tem rede social. Bom, gente, o que eu queria de fato era agradecer a Ana essa oportunidade da gente estar trocando ideias, a gente está passando um pouquinho da nossa história, né, para vocês, né? Espero que o que eu tenha falado aqui consiga realmente tocar aí o coração de muitos de vocês, para que vocês façam as escolhas corretas, né? Principalmente o jovem aí que está buscando o entendimento do que seria a sua profissão, né? Qual seria o seu caminho profissional de futuro, né? Contem conosco, né? Eu tenho uma empresa hoje que é a K2C, né? A K2C ela tem além de um site, ela tem um número de contato que a gente fique à disposição para entrar em contato conosco, tá? Que é o 085 98188 0224, tá? Mas o principal mesmo de tudo isso é que vocês acreditem aí nos seus sonhos, né? E se o caminho for tecnologia de informação, tenham certeza que vocês podem contar comigo aí como um parceiro, como alguém que pode auxiliar aí vocês na caminhada. Olha, e você tem rede social? Eu uso rede social, né? Eu tenho o Instagram, Você né? E tem tenho o Instagram? Você Facebook disse e que tenho o não tinha. LinkedIn. Você disse que não tinha Eu tenho o aqui. LinkedIn também. Porque eu queria compartilhar as informações com você lá no nosso Instagram. Mas depois você me deixa, viu? Que Passo aí sim. Tanto o LinkedIn como o Facebook, Mas é como o da empresa ou é no Instagram. seu nome? Não, aí é no meu nome. Ah, tá certo. E como é que é o nome do seu Instagram? Para as pessoas poderem entrar. Adalberto.pessoa. Adalberto.pessoa, minha gente. Quem quiser seguir o Instagram, saber mais. Lá LinkedIn tem muita também. coisa falando sobre a sua empresa. Eu, apesar de ser da área de TI, Não eu coloca não nada. sou muito afeito a ser assim um influencer. Ah, tá certo. O meu poder de influência é mais aqui nesse contato, né? Talvez seja algo que eu, né, com o tempo, passe inclusive a utilizar de uma maneira mais intensiva, né? Isso. Gente, pois chegamos assim no finalzinho do nosso podcast. Como eu falei, a gente estava assim afastado durante assim, acho que uns 8 meses, né? Mas voltamos com tudo e também nós temos muitas novidades. Aguardem que na próxima semana a gente vai trazer uma convidada assim, ó, vocês vão gostar também. E isso, quero agradecer e até a próxima semana, se Deus quiser, se Deus permitir. Um abraço a todos. Muito obrigado, gente.